Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 e nesse eu queria caprichar e trazer o que eu testei de melhor em 2025, seja um celular baratinho ou até mesmo mais caro, e tem também o melhor celular de cada uma das principais marcas aqui no Brasil. Testei mais de 50 celulares ano passado e separei aqui 9 deles, que realmente são destaque ou na categoria ou na marca. Bora lá! Se a ideia é apontar o melhor celular barato de 2025, o Moto G56 com certeza é o cara. Ele não tenta ser o mais bonito, o mais potente ou até mesmo o mais completo do mercado, mas ele acerta exatamente onde esse segmento mais precisa, que é resistência, confiabilidade e uma experiência completa para você usar no dia a dia. É aquele celular feito para aguentar o tranco, sem surpresa alguma, o que eu costumo chamar de celular honesto. O diferencial do Moto G56 está na durabilidade. Mesmo sendo um celular mais acessível, ele traz certificações que normalmente só aparecem naqueles celulares bem mais caros. Ele conta com IP68 e IP69, que garante aquela resistência à submersão de água até jatos de alta pressão, além de certificação militar contra quedas e variações extremas de temperatura. Isso na prática é um celular que você não precisa tratar como se ele fosse de cristal, sabe? Ele encara chuva, encara poeira, acidentes do dia a dia e até mesmo um uso mais pesado sem drama algum. Na experiência de uso, o G56 também entrega mais do que se espera de um celular barato. Ele tem um processador Dimensity 7060, conta com 8 GB de RAM, que garante então mais fluidez nas tarefas comuns, como redes sociais, navegação, assistir vídeos, aplicativos de banco e multitarefa. Além disso, a Hello UI, que é baseada no Android 15, está super leve, limpa e muito bem otimizada, que evita aqueles travamentos e lentidão que ainda são comuns nos celulares de entrada. Aqui não, aqui tudo abre bem rápido, responde e passa aquela sensação de estabilidade constante. Outro ponto onde ele surpreende pelo preço é o armazenamento de 256 GB e ainda com suporte a cartão microSD de até 2 TB. Isso resolve de vez aquele problema de espaço. Em conectividade, o G56 também não economiza, ele conta com 5G, NFC para pagamentos por aproximação, tem eSIM e ainda manda muitos recursos que concorrentes abandonaram, como entrada P2 para fones de ouvido, então se você gosta, essa é uma opção. O som estéreo tem Dolby Atmos e ainda complementa mais a experiência de vídeos e músicas se você não estiver usando fone algum, né? A bateria segue aquela mesma lógica de confiabilidade, são 5.200 mAh e entrega tranquilamente mais de um dia de uso, mesmo com tarefas mais pesadas. No teste que a gente faz por aqui, ele mostrou fôlego de sobra, drenou 86% da bateria durante as 8 horas de uso intenso. Quando você precisa recarregar, o carregamento de 33 watts que vem na caixa leva de 0 a 100 pouco mais de 1 hora para completar. A tela não é AMOLED, o que talvez já era esperado para um celular nesse segmento, mas ainda assim agrada. É um painel LCD, Full HD com 120 Hz de atualização, que garante aquela navegação um pouco mais fluida e boa nitidez e experiência consistente para consumir conteúdo. Ela não é uma tela voltada para impressionar, e sim para funcionar bem em qualquer uma das situações. No conjunto, o G56 se posiciona como aquele celular sem frescura, sabe? Mas extremamente confiável. Ele não é feito para rodar jogos pesadíssimos no máximo, nem para fotos noturnas bem elaboradas, porém entrega exatamente o que promete: resistência, autonomia e fluidez com recursos essenciais muito bem implementados. Quem acompanha de perto o mercado de smartphones provavelmente já ouviu falar, e muito, né, do Poco X7 Pro. Pode até parecer repetitivo, mas não tem como fugir, ele realmente entrega tudo o que promete. De forma direta, o X7 Pro reúne praticamente todos os pontos positivos citados até aqui nessa lista, mas acrescenta um processador extremamente potente e um preço bem abaixo da concorrência que costuma cobrar muito mais alto por esse nível de desempenho. Na construção, a evolução também é evidente. O X7 Pro é o primeiro da linha a trazer certificação IP68, que garante resistência contra água e submersão, né? Esse é o ponto crítico nas gerações anteriores, já que o X6 Pro, por exemplo, se limitava apenas à proteção contra respingos. Agora, a sensação é de ter um aparelho muito mais completo e confiável para o uso diário. A tela segue o mesmo padrão de excelência. O painel é 6.67 polegadas com resolução 1.5K, brilho máximo de 3.200 nits e ótima qualidade de cores e contraste. É o tipo de tela que poderia facilmente estar no topo de linha sem gerar qualquer reclamação. A diferença aqui é que
ele está no celular que custa menos de R$2.000. Outro destaque importante está nas configurações de memória. Mesmo sendo a versão mais acessível, o X7 Pro já sai de fábrica com 256 de armazenamento e 8 GB de RAM. Isso elimina qualquer preocupação de espaço ou aplicativos, fotos e vídeos sem precisar ficar apagando, você sabe, né? Além de tudo, abre todos eles sem engasgos. A bateria, bem impressionante. O X7 Pro utiliza a tecnologia silício carbono, algo que não aparece nos modelos da Samsung, por exemplo. No teste de uso intenso de 8 horas, ele terminou com 31% ainda de carga sobrando, que é um dos melhores resultados registrados no ano passado. E quando chega a hora de carregar, 90 watts na caixa dá conta do recado, leva o aparelho de 0 a 100 em menos de 1 hora. Como já é tradição, há pouco a experiência fora da caixa também é completa. Além de um carregador potente, o celular acompanha capinha de silicone, de boa qualidade, película de tela já pré-aplicada, o que agrega valor sem desperdiçar mais gastos imediatos com acessórios, né? Mas quem escolhe um pouco, na maioria das vezes, está buscando performance, e é aqui onde o X7 Pro realmente se consolidou. Logo após o lançamento, a gente testou, ele estava com um desempenho um pouco abaixo por conta de bugs e problemas de otimização, ficando até atrás do seu antecessor. Felizmente, isso foi corrigido com atualizações de software e o salto de desempenho foi gigantesco. Hoje ele é o celular mais barato capaz de rodar a CarX Street com uma média próxima aos 60 frames de gráfico no máximo. Genshin Impact, por exemplo, também saiu muito bem, mantendo uma média perto de 60 frames com tudo no máximo, o que torna ele uma opção custo-benefício para quem curte jogos pesados. Mesmo sendo classificado como intermediário, o X7 Pro entrega desempenho de topo de linha. As respostas são instantâneas, sem engasgos ou tempo de espera entre as tarefas, independente do jeito que você estiver usando. Para mim, ele foi o melhor custo-benefício de 2025. Uma grata surpresa ano passado foi o Moto G86. Esse celular não decepcionou em praticamente nada, ele bate de frente até mesmo com alguns celulares mais caros e quando estiver na faixa dos R$1.500, valor que para mim não tem nenhum outro modelo melhor. A Motorola finalmente acertou a mão e lançou um intermediário realmente competitivo, capaz de não só encarar o A56 de frente, mas se destacar frente a ele em vários pontos. A gente está falando então de um celular que se consolidou como um dos melhores custo-benefícios de 2025 e sem exageros é o melhor Moto G já lançado até agora. Logo no visual, o aparelho chamou bastante atenção. A Motorola apostou em uma traseira com textura de polímero emborrachado que foge do acabamento liso tradicional e dá mais personalidade ao design simples da linha. Além disso, ele se diferencia por manter suporte a cartão microSD, algo cada vez mais raro e extremamente útil para quem precisa expandir o armazenamento sem depender de nuvem e não quer gastar tanto assim. Outro ponto que ele surpreende está na durabilidade. Mesmo sendo o celular mais acessível, o G86 entrega a certificação IP69, que garante resistência a jatos de água de alta pressão, além do padrão militar de resistência também. Na prática, significa assim como o Moto G56 que ele aguenta algumas quedas e muitas variações bruscas de temperatura. É um diferencial importante para a categoria. A tela é outro grande acerto. O G86 traz um painel POLED de 6.67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e brilho que chega até 4.500 nits com resolução 1.5K. É um conjunto que normalmente aparece só em modelos bem mais caros, eu já falei, né? Ver esse nível de qualidade em um celular que frequentemente entra em promoções por perto de R$1.500 coloca ele num patamar acima da média dos intermediários. Ainda assim, o que mais impressiona não é a tela, mas o conjunto de câmeras, exatamente. Nos nossos testes práticos, comparando lado a lado com o concorrente direto, o Moto G86 saiu melhor na maioria dos cenários. A Motorola evoluiu bastante no pós-processamento de imagens, entregando fotos com mais equilíbrio, sabe? Com bom alcance dinâmico e selfies consistentes, o que antes era um ponto fraco da marca. No lançamento, o preço estava acima de R$2.000 e afastava boa parte do público, e a expectativa era que ele se tornasse uma boa compra na casa dos R$1.700, mas a queda foi ainda maior. Hoje é possível encontrar ele por R$1.600 e até já teve R$1.400 perto da Black Friday do ano passado. E esse preço costuma aparecer lá pelo nosso grupo de ofertas com cupons nas lojas aí que a gente manda aí no nosso grupo. Então tem WhatsApp e Telegram, é só você entrar, tem link aí na descrição. E esse valor sim torna ele uma escolha extremamente competitiva dentro da faixa de preço. É difícil encontrar, já falei, outro smartphone tão completo por esse preço. Um dos aparelhos que mais me pegou de surpresa em 2025 foi o F7 da Xiaomi. Para mim, é o melhor celular até 2.500. Eu confesso que eu não tinha grandes expectativas, mas ele conseguiu entregar muito mais do que eu imaginava. Há pouco dessa vez parece ter ouvido todas as críticas feitas à geração anteriores da linha F e corrigiu praticamente cada ponto levado, resultando em um celular extremamente completo e muito próximo do que a gente chama de celular ideal.
A começar pela construção, é uma mudança clara, né? Saiu de um plástico simples das gerações passadas e entrega materiais premium, como vidro e alumínio fosco, ambos com ótima resistência à marca de dedos também. Além disso, o modelo base finalmente recebeu a certificação IP68, garantindo então a proteção contra água, poeira e submersão ainda de água, né? Antes essa linha se limitava à resistência básica contra respingos. Há pouco esse ano passado, então, trouxe bastante avanço nessa parte de durabilidade, o que a gente já via em outras marcas e agora também nela. Outro diferencial está na experiência ao abrir a caixa. Já falei no X7 Pro, ele vem muito bem acompanhado, com carregador de 90 watts incluso, capinha de silicone e uma película protetora de tela já pré-aplicada de fábrica. A película até pode riscar mais fácil do que as que você talvez vai comprar aí no mercado, mas cumpre bem o papel de proteger o vidro no uso diário e evita que você tenha que abrir o celular e já sair procurando em uma capinha e película. Tá tudo pronto junto no kit. No desempenho, o F7 é simplesmente brutal. Ele é equipado com o Snapdragon 8S Gen 4. O aparelho entrega performance de sobra para qualquer tarefa. Travamentos ou lentidão simplesmente não fazem parte desse vocabulário nesse smartphone. Em jogos pesados, o comportamento foi exemplar também. Títulos que exigem bastante rodam com extrema fluidez e nos nossos testes ele foi um dos poucos celulares a manter até médias em 120 frames, mostrando que é um verdadeiro monstro para quem prioriza jogos. A bateria também é outro ponto impressionante, são 6.500 mAh e a autonomia foi fora da curva. No nosso teste de 8 horas ele terminou sobrando 37% de carga restante. É um resultado excelente que reforça o foco da Poco em entregar resistência para um dia inteiro de uso longe da tomada. No conjunto geral ele supera concorrentes diretos em praticamente tudo, como tela, desempenho, autonomia e velocidade de carregamento. O único ponto onde ele fica atrás ainda são nas câmeras. A Xiaomi evoluiu nas fotografias nos últimos anos, é verdade, mas a linha Poco ainda não alcança o mesmo nível de qualidade em imagens dos seus principais rivais. Mesmo assim, ele não tira o brilho do conjunto. O F7 se firma como um dos melhores custo-benefício do ano, sem exagero algum. Ele é um dos melhores smartphones que já passaram aqui pelos nossos testes. O melhor celular da Xiaomi aqui no Brasil em 2025 foi o 15T Pro. Apesar de ser considerado um intermediário premium lá fora, aqui no Brasil ele veio como o flagship da marca. Logo no primeiro contato é uma sensação de um celular realmente refinado. O corpo fino com cerca de 7,9 mm, aliado a um acabamento impecável, transmite aquela sensação de ser um celular mais caro. Não é apenas bonito, ele também tem certificação IP68 contra resistência, reforça a durabilidade, né? No mesmo nível dos modelos dos celulares mais caros do mercado. A tela é um painel incrível, AMOLED de 6,83 polegadas, é bem grandona, com bordas extremamente finas, entrega aquela imersão que a gente considera assim muito boa. Taxa de atualização em 144 Hz, a fluidez para rodar redes sociais, navegar no sistema e claro, para jogar. E essa atualização aí realmente faz diferença, tá? O brilho de 3.200 nits mostra a visibilidade durante o sol e praticamente sem você precisar ficar forçando os olhos. Mesmo sem utilizar aquela tecnologia LTPO completa, que vai de 1 a 144 Hz, o consumo de energia se mantém bem controlado e a qualidade de imagem de 12 bits e suporte Adobe Vision coloca essa tela entre uma das melhores que a Xiaomi já produziu e entregou aqui nos seus celulares. Quem assiste meus vídeos já viu eu falando das telas que elas estão chegando num platô, né? Todas com alta tecnologia, resolução melhorada e muita qualidade. E eu tô graças a Deus que esse momento chegou, né? A gente pode agora ver celulares intermediários e os topo de linha trazendo telas muito boas. No desempenho, o 15T Pro é empregado com a plataforma da MediaTek, é um Dimensity 9400 Plus e até 12 GB de RAM. Entregou uma experiência extremamente rápida. Jogos pesados manteve altas taxas de quadros estáveis mesmo após longos períodos de uso, graças ao sistema de refrigeração 3D Ice Loop que vem empregado dentro do smartphone. No uso diário ele responde tudo, e a interface que eu testei é a HyperOS 2 baseada no Android 15. Está bem fluida e funcional, com recursos de inteligência artificial que são realmente úteis, como a tradução em tempo real que eu testei. Quando eu testei, ele ainda não havia sido atualizado para HyperOS 3 com Android 16, que já chegou agora. As câmeras são o ponto onde a experiência se destacou nesse celular. A parceria com a Leica nas lentes fez um diferencial total. O conjunto entrega fotos com cores mais naturais, um excelente alcance dinâmico e um nível de nitidez impressionante. A câmera telefoto que vem presente com um zoom ótico de 5 vezes é o diferencial dele. Permite aquelas fotos de pessoas e objetos
com cenas distantes com uma qualidade que poucos concorrentes conseguem igualar. Mesmo à noite, o sensor principal de 50 mantém baixo nível de ruído e uma ótima definição, muitas vezes superando até os concorrentes topo de linha de outras marcas. As câmeras certamente me surpreenderam, elas entregam fotos muito mais parecidas com as câmeras profissionais que fotos feitas por um celular. A autonomia também ocupa um nível premium nesse aparelho. Bateria de 5.500 mAh é um dos melhores resultados que a gente já testou, superando os rivais diretos que topo de linha do ano passado não estava entregando boa autonomia de bateria. Quando chega a hora de carregar, tem 90 watts na caixa e resolve tudo em 43 minutos. E ainda tem 50 watts, que eu nem tenho aqui um carregador tão potente sem fio para poder testar. Reforça aí uma capacidade de modelo topo de linha, né? Só o preço no Brasil tá um pouco elevado, né? Vai demorar um pouquinho aí para você conseguir aí ter mais facilmente encontrar ele. Ainda tem que garante longevidade para quem procura um celular que vai gastar um pouco mais, mas quer ficar por mais tempo. Se tem um celular da Motorola que realmente se destacou em 2025, foi o Edge 60 Pro. Sem dúvidas é um dos aparelhos que eu mais gostei de testar nesse ano. E como a Motorola optou por não lançar uma versão Ultra, coube ao modelo Pro assumir o posto de topo de linha aqui no Brasil. E a missão era clara, corrigir os principais erros do Edge 50 Pro, especialmente no desempenho, e isso foi feito com sucesso. O salto de performance é visível. Diferente da geração anterior, o Edge 60 Pro roda jogos sem esforço, até mesmo os mais pesados. Em títulos como CarX Street e Wuthering Waves, ele alcança taxas de frames muito altas e estáveis, entregando aquela experiência que finalmente faz jus a uma categoria premium. Quem acompanha nossos testes do canal Roda Liso sabe que esse foi um dos modelos que mais impressionaram em games em 2025. A bateria também mereceu um baita destaque, são 6.000 mAh, é uma capacidade generosa e absolutamente necessária para sustentar um processador potente da MediaTek. No teste de uso de 8 horas, ele terminou com 26% de carga restante, mostrando que a autonomia não é problema por aqui, né? Para completar, a Motorola também inclui um carregador de 90 watts na caixa, que garante aí rápida recarga para o dia a dia. Na parte da tela, o Edge 60 Pro entrega exatamente o que se espera de um topo de linha. É um display curvo de 6.7 polegadas, resolução 1.5K, taxa de atualização elevada e brilho que chega a 4.500 nits. As cores são profundas, um contraste que é excelente e visibilidade externa impecável. É uma tela que agrada tanto para consumo de jogos quanto para assistir vídeos. A construção acompanha o nível de qualidade também. As laterais são em polímero, combinadas com a traseira em couro vegano, passa aquela sensação premium e conforto na mão. Além disso, ele vem extremamente bem protegido. Certificação militar, IP69 contra água e poeira, Gorilla Glass 7i na tela. É um conjunto robusto, elegante e confiável. Nas câmeras, o Edge 60 Pro traz 3 sensores traseiros, o grande diferencial está na lente telefoto com zoom de 3 vezes. Essa lente é muito boa para fazer o uso real, principalmente para fotos de pessoas, animais de estimação e objetos. Oferece aquele enquadramento que eu acho melhor aí para a gente fazer uma foto de pessoa. Ele está dentro da lista de poucos modelos que realmente oferecem uma câmera telefoto de verdade. Quando a gente testou o aparelho, estava na casa dos 3.000, que tornava uma recomendação um pouco difícil, especialmente frente a concorrentes como o Samsung, né? Porém, poucos meses depois, o cenário está mudando. Ele começou a aparecer já por cerca de R$ 2.300, se tornando um dos melhores custo-benefício no segmento premium acessível, tá? Hoje o valor subiu novamente, mas não seria surpresa encontrar ele aí por cerca de R$ 2.500 nos próximos meses. No final das contas, o Edge 60 Pro é o melhor celular da Motorola em 2025. Quando a proposta é escolher o melhor celular compacto de 2025, é o S25 Base, que sem dúvidas é o celular que me vem à cabeça. Ele entrega tudo que se espera de um topo de linha, mas em um corpo leve, confortável, muito mais prático para usar no dia a dia e agora cada vez mais raro de encontrar em um smartphone, né? Para quem já usou o S25 Ultra e o Plus, a transição para o modelo base é incrível. A sensação de não estar usando um aparelho grandão e não estar utilizando um aparelho inferior em um modelo mais menorzinho é muito bom. Ele tem apenas 160 gramas e ela é leve e cabe muito mais fácil no bolso. O design segue o padrão refinado da Samsung, com traseira de vidro, fosco resistente e não marca dedos, né? E laterais em alumínio, e a mesma proteção contra a água. Aqui o S25 Base entrega exatamente o mesmo nível de acabamento encontrado nos seus irmãos mais caros. A tela é AMOLED de 6.2 polegadas, outro grande destaque no uso diário. As bordas são bem fininhas e o brilho elevado, além da fluidez dos 120 Hz, garante aquela experiência visual excelente, seja para navegar, vídeos ou redes sociais. A diferença dele para o Plus está na resolução.
mas em se tratar de uma tela menor, eu não percebi diferenças visuais aqui em nitidez. No conjunto, o S25 oferece aquele ótimo desempenho, inclusive quando a gente testou para jogos, ele foi considerado o melhor celular para comprar para jogar em 2025. Por quê? Porque ele é o celular mais barato aqui no Brasil, eu vim com o processador Snapdragon 8 Elite. É o processador que arrebatou os top 5 do nosso ranking do ano passado. Além disso, tem câmeras de alto nível e uma bateria suficiente para o dia a dia, no dia de uso, né? E mesmo com o carregamento um pouco mais lento do que seus concorrentes, a experiência está equilibrada. Por isso que ele se tornou o melhor compacto de 2025. O S25 Ultra foi para mim o celular que representou 2025 e depois de quase um ano usando ele como meu aparelho principal, dá para dizer com segurança. É o melhor celular do ano não porque tem as melhores especificações, mas porque no uso real ele vira uma ferramenta completa, principalmente para quem produz conteúdo e vive com a câmera ligada e usando ele todo dia. A virada aconteceu quando ele me deu a confiança que eu tinha no meu iPhone. Eu sempre fui exigente com foto e principalmente vídeo, onde a estabilidade e nitidez se faziam muito necessário. No começo da migração, algumas fotos até chegaram a me incomodar por parecerem menos nítidas que eu conseguia fazer no iPhone. E eu percebi que precisava caprichar um pouquinho mais no foco. Só que com o tempo e atualizações de software, o conjunto se provou bem melhor. A qualidade geral é bem alta, os vídeos em 4K ficam ótimos e o que mais importa é eu passei a ter aquela confiança que é apontar, tirar a foto e pronto. Agora, o recurso que mais mudou a minha rotina nem foi a câmera, sim o Quick Share com o meu PC. Eu trabalho todo o tempo tirando foto, fazendo vídeo e eu precisava toda hora ficar conectando o cabo para passar os arquivos para o computador, né? E demorava muito isso se você estiver utilizando Windows e iPhone. Com o Quick Share, eu só seleciono ali o que eu preciso mandar e o meu PC já recebe tudo muito rápido. Então essa para mim foi uma experiência muito boa de uso. Um daqueles recursos que depois que você começa a utilizar parece que é impossível voltar atrás e honestamente ajuda muito no meu dia a dia. Agora a S Pen entrou num pacote das coisas que eu raramente uso. Para mim ela é praticamente inútil. Eu até tentei encaixar algumas situações, mas a experiência não foi nada boa e quando eu fui postar, por exemplo, no Instagram, aí o teclado entrou no modo caneta, desativando o toque que me obrigava a ficar catando milho ali com a ponta da S Pen. Além disso, a remoção do Bluetooth tirou justamente a função que eu tinha usado no passado como controle remoto de câmera. Resultado, eu não sinto falta dela se tirar e sinceramente hoje ela parece mais um item de nicho do que realmente um diferencial do aparelho. Claro que eu sei que tem gente que utiliza e vai reclamar aí se eu falar que tira, né? No resto, ele é tipo do celular que você usa sem medo e sem estresse. A tela é melhor que eu já utilizei até hoje, porque ela tem uma camada de reflexo que dificilmente você vai encontrar em qualquer outro celular. É você estar no sol e você vai ver a diferença nítida e gritante numa tela de um celular que tem essa camada anti-reflexo e um celular que não tem. E a bateria, apesar de muitas reclamações que eu vi em grupos, eu nunca me deixou na mão. Teve sim um dia que ela despencou, mas foi por conta de um aplicativo específico que estava rodando em segundo plano e depois que eu passei a monitorar ele e fechar esse tipo de aplicativo, tudo voltou ao normal. Somando tudo, o S25 Ultra é o melhor de 2025 porque ele entregou a melhor experiência de verdade. É uma câmera que te dá confiança, tem produtividade para você trabalhar e facilita a vida em várias coisas. Para mim, sem dúvidas, ele foi o melhor celular de 2025. A Samsung vem insistindo há anos que o futuro dos smartphones pode estar nos dobráveis, né? E o Z Fold 7 foi para mim o primeiro que realmente me fez pensar e olha, até que agora faz sentido. Não é porque é um celular que dobra, ele finalmente se comporta com um smartphone de verdade quando está fechado e quase que vira um tablet muito potente, suficiente para substituir muita coisa no dia a dia. Por isso, dentro do que existe hoje no Brasil, ele entra como o melhor celular dobrável de 2025. A principal virada está na tela externa. Eu já tive o Fold 3, testei o 4, testei o 5 e sempre batia na mesma tecla. Aquela tela estreita era incômoda bastante, sabe? Eu estava sempre precisando abrir a tela para poder ficar digitando e nem sempre você tem essa rapidez. No Fold 7 isso mudou. A proporção mais confortável transformou o uso fechado em algo mais natural, sem aquela sensação de teclado espremido. E como ele herdou o DNA de smartphone fino que a Samsung experimentou no S25 Edge, a portabilidade melhorou muito. Aberto ele passa aquela sensação de leveza quase que não existente em um celular dessa categoria. E fechado ele não parece um tijolo no bolso como os dobráveis antigos.
Aberto, a experiência é bem viciante. A tela grande dá outra dinâmica para construir conteúdo, trabalhar em duas janelas e até mesmo assistir vídeos com o aparelho dobrado no modo flex, sem precisar de um suporte, fica sobre a mesa ali bem legal. Multitarefa também realmente funciona aqui, abrir dois aplicativos lado a lado é mais natural, é rápido e também útil. O único detalhe que ainda quebra um pouco a magia de alguns aplicativos é que eles não estão muito bem escalonados para a tela. Instagram é um exemplo dele. E eles podem ficar um pouquinho esticado ou cortar parte do conteúdo. E não é culpa do aparelho em si, mas sim a falta de experiência que foi na construção do aplicativo para o celular. No uso real, as câmeras foram uma surpresa enorme para um dobrável. A Samsung finalmente entregou muito o que a gente pedia. É um salto claro de qualidade com o sensor principal que coloca o Fold 7 em outro nível. Fotos diurnas ficam muito boa nitidez, o HDR equilibrado e cores que parecem sem ser artificial, sabe? À noite o modo noturno entra de forma discreta e o resultado também detalha muito bem a textura, sem aqueles excessos de ruído ou pintura que costuma estragar uma foto noturna. Tem um recurso que eu adorei para criação de conteúdo é utilizar a tela externa como visor para selfies e a câmera principal. Ainda dividir a tela para colocar um roteiro do lado enquanto grava. Isso é um tipo de coisa que um dobrável bem pensado consegue entregar. Em desempenho, o Fold 7 não dá aquela sensação de dobrável que faz concessões, ele é o topo de linha de verdade. E não abriu mão de performance. Tudo abre bem rápido, você pode fazer edição de vídeos, pode jogar. É uma experiência absurda, não só pela potência, mas porque jogar em uma tela maior também muda tudo. É quase como jogar no S25 Ultra, só que com mais espaço e conforto visual. A parte que exige atenção é a bateria. Ele aguenta um dia de uso mais moderado, mas se você precisar muito passar tempo na tela aberta e com brilho alto, o consumo sobe bem rápido. E o carregamento, como já é padrão da Samsung, não empolgou, né? No fim, o Z Fold 7 para mim é o Fold que eu sinto que chegou lá. Tá fechado, ele é um celular normal e gostoso de utilizar, e aberto ele vira um mini tablet extremamente útil. Ele ainda tem concessões como a ausência de S Pen e um som menos forte que o S25 Ultra e a certificação IP48. Não é a mesma tranquilidade de ter um IP68 e por fim o preço continua também sendo o maior obstáculo por aqui. Mas como tecnologia e experiência, ele realmente é referência. Essa foi minha lista dos celulares que eu mais gostei de testar em 2025 e que se destacaram por aqui. Se ficou faltando algum, deixa aí nos comentários que eu leio todos, tá? Deixei também o review de cada um deles aí para você assistir, tem link aí, você vai assistir o review bem mais detalhado de cada um dos aparelhos. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem-vindos a 2026, a gente vai trazer muitos conteúdos para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima.